No começo dessa história, vamos conhecer Honoka, que é um estudante comum do ensino médio que já aceitou que nunca terá uma namorada porque ele não é legal, nem rico, nem inteligente. Um dia, no entanto, tudo muda quando ele acidentalmente acaba se envolvendo com magia e monstros. E bem, tudo isso só acontece por causa da garota mais bonita da escola. Mas enfim, um dia Honoka descobre que conhecer a diretora da escola pode render mais do que só uma matrícula. E então ele acaba se aproximando da filha da diretora chamada Ayaka. E a princípio a única ligação entre o fracassado do Honoka e a linda da Ayaka é que eles pegam o mesmo ônibus e se sentam lado a lado na sala, mas mesmo assim eles nunca trocaram uma palavra e vivem em mundos completamente diferentes, pois enquanto Ayaka está sempre cercada por colegas o tempo todo, Honoka por outro lado é praticamente invisível. Até que um dia ele deixa a borracha cair na sala de aula, então Ayaka devolve a borracha pra ele, e apenas esse singelo contato basta pra irritar os membros do fã-clube dela, que o arrastam pra fora da sala, jogam ele no chão e o espancam, dizendo pra ele nunca mais fazer a princesa se abaixar por causa dele. Enfim, depois dessa humilhação, Honoka vai até a sala dos professores para ajudar nos deveres do dia, mas uma garota aparece de repente e tira os papéis de sua mão. Ela não tá interessada nele, ela apenas quer afastá-lo porque Ayaka também tá de plantão naquele dia. Então basicamente a rotina de Honoka se resume em ser figurante na história da linda Ayaka. E após as aulas ele desce para jogar o lixo fora e começa a refletir sobre sua vida. Nesse momento ele encontra um coelho de pelúcia estranho no lixo com uma mensagem no corpo dizendo que o clima estará limpo, mas que alguns prédios podem cair. Ele acha que é só uma piada boba, até que vê a sombra de um prédio se formando no chão. Ele olha pra cima e vê a torre do relógio caindo sobre ele. Antes de ser esmagado, ele pensa que talvez vá parar em outro mundo como herói, mas lamenta nunca ter segurado a mão de uma garota. Em seguida a torre cai e ele acredita que tudo acabou pra ele, mas calma meu amigo, você é um personagem principal, então ao invés de bater as botas ele acorda nos braços de Ayaka, que tá usando um uniforme de bruxa. Ele entra em pânico ao perceber que estão flutuando no ar sobre uma vassoura. De longe uma garota com orelhas de gato observa e convoca 2 soldados de brinquedo em forma de coelhos armados. Ayaka joga Honoka para o alto, desvia do ataque, queima os inimigos com um feitiço de fogo e o segura de volta nos braços como em um conto de fada. Os soldados se reerguem e atacam novamente, mas ela os enfrenta com feitiços e golpes de vassoura. Ayaka então pede pra Honoka ficar perto, mas ele faz o contrário e corre em direção à garota com orelhas de gato, achando que ela é amiga de Ayaka. Ele é cercado pelos soldados, preso e forçado a se ajoelhar. Um deles se aproxima com um machado. Antes que o golpe aconteça, Ayaka aparece e queima todos eles, salvando Honoka. Ele ainda acredita que tá sonhando e diz que ela é linda demais pra se importar com ele. Ayaka afirma que tá apenas cumprindo sua missão e diz que vai protegê-lo. Quando ele pergunta por que, ela responde que é porque ele é a princesa dela. Honoka se confunde pensando se ela quis dizer que ele é uma garota. Ayaka diz pra ele não se preocupar e apenas deixar que ela cuide dele. Honoka então percebe que parte do cabelo de Ayaka foi queimado ao protegê-lo. Ele se sente culpado por ter sido imprudente, mas logo percebe que tá começando a se apaixonar por ela. Enquanto pensa nisso, vê um dos soldados se levantando para atacá-la pelas costas. Ele se joga na frente e leva o golpe, querendo parecer corajoso, mas desmaia antes de dizer qualquer coisa. Ayaka o segura com cuidado, furiosa por vê-lo ferido, e usa um feitiço chamado Million Clover para acabar com todos os inimigos de uma vez. Mais tarde, Honoka acorda no quarto particular de Ayaka dentro da escola. Ela explica que tudo foi real e que contará os detalhes mais tarde, mas por enquanto eles devem ir pra casa. Caminhando juntos, ela diz que é dever dela protegê-lo, porque ele é o mestre dela. Honoka não entende o que isso significa, mas apenas caminha ao lado dela em silêncio. Depois disso, alguns dias se passam e tudo parecia ter voltado ao normal, mas agora Honoka começa a chamar a atenção quando Ayaka se senta com ele no ônibus da manhã. Ao chegarem na escola, eles andam juntos até a sala, e ele sente que vai ser atacado de novo se continuar ao lado dela. Fingindo estar com dor de barriga, ele sai correndo, mas logo ele é pego pelo grupo de valentões. Eles ameaçam agredi-lo novamente, mas Ayaka aparece, manda soltarem Honoka, arruma a gravata dele em forma de laço e avisa que vai queimar quem tentar machucá-lo de novo. Na hora do almoço, ela se senta com Honoka e outras garotas do fã-clube e começa a dar comida diretamente na boca dele, dizendo que foi ela quem preparou a comida. Apesar de se sentir bem com essa atenção da garota mais linda da escola, Honoka percebe que está incomodando as outras garotas. Ele se levanta e diz que vai comer sozinho, correndo pra longe, porém Ayaka fica irritada com isso e incendeia o almoço de todo. E enquanto anda pelo pátio, Honoka percebe que tudo voltou ao normal e nada parece destruído. Nesse momento, ele se depara com a garota de orelhas de gato. Ela revela que a queda do prédio foi uma ilusão e confirma que ele é um idiota por ter vindo até ela sem perceber nada. Enquanto se transforma em bruxa, ela se apresenta como Tampopo, uma das bruxas da torre. Tampopo diz que está ali para sequestrar Honoka e então convoca seus soldados, mas Ayaka chega no meio do caminho e leva Honoka com ela. Tampopo afirma que estava esperando por esse momento e ordena que seu exército de soldados de brinquedos ataque. Desta vez, não
não são apenas alguns brinquedos comuns e todos avançam com lanças e espadas por todos os lados. Após o confronto, Honoka desperta no chão e percebe que Ayaka está cobrindo seu corpo, com mais ferimentos do que ele consegue contar. Ayaka pergunta se ele está bem e ele se surpreende ao vê-la ainda viva. Ele se sente triste por ser tão fraco e diz que acredita nela, mas que precisa chamar uma ambulância. Ayaka responde que se ele quiser compensar, deve prometer não fugir durante o almoço do dia seguinte. Honoka concorda e menciona que ela está sangrando muito, mas ela explica que é feita de fogo e tá tudo bem. Ayaka então pede para ele fechar os olhos e ficar parado. E assim ela usa sua magia para lançar todos os soldados pelos ares e os queima até que se transformem em cinzas. Em seguida ela caminha até Tampopo carregando Honoka nos braços. Ela lança um poderoso feitiço de fogo, mas Tampopo convoca seus soldados e consegue escapar por pouco, com o corpo parcialmente em chamas. Depois disso, Ayaka pede que Honoka abra os olhos e ele se surpreende ao ver que tudo voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Então eles caminham de volta para casa e encerram o dia. Na manhã seguinte, 5 novas alunas são transferidas para a escola. São Tampopo e outras bruxas da torre. Alguns dias se passam e Honoka continua perguntando para Ayaka sobre tudo isso, querendo entender por que está sendo perseguido. Em uma manhã ele decide insistir até obter respostas, mas nota que Ayaka não pegou o mesmo ônibus que ele. Ao chegar na escola, ele troca os sapatos e caminha até sua sala, mas se depara com Ayaka em uma sala estranha interagindo com as novas alunas de forma intensa. Então ele olha para o quadro da porta e percebe que está no Clube da Sociedade da Tortura, e em vez de se perguntar por que um clube como aquele existe, ele tenta entender como foi parar ali. Ayaka explica que lançou um feitiço para que ele viesse inconscientemente até aquela sala em vez da sala de aula, assim poderiam se encontrar. Ela se volta para as garotas do clube dizendo que tá caçando bruxas e decidiu se livrar delas por representarem uma ameaça para Honoka. Honoka observa as garotas lutando para se soltar e pede que Ayaka ao menos retire as mordaças para que elas possam falar. Ayaka faz isso e diz que planejava acabar com elas cedo, mas como uma delas escapou, decidiu usar as outras como isca. Honoka se aproxima de Tampopo e pergunta por que estão atrás dele. Tampopo responde que não é surpresa a Ayaka não ter contado nada e que em resumo elas querem o corpo dele e algo que existe dentro dele. Após ouvir essa explicação, Honoka fica vermelho sem saber se entendeu certo, mas Ayaka avisa pra ele não levar ao pé da letra o que seus inimigos dizem. Tampopo lembra que ainda falta capturar a última integrante do grupo, e nesse momento um líquido escuro e viscoso começa a pingar do teto, envolvendo os dois. De dentro do líquido, Mei aparece e liberta suas amigas. Em seguida, ela sequestra Honoka e atravessa o chão até uma sala abaixo, deixando as outras para enfrentarem Ayaka. Mei comemora a fuga com seu alvo, esquecendo que não é a vilã principal e sim um alívio cômico da trama. Ayaka destrói o chão, aparece com as outras bruxas já derrotadas e desce até Mei. Ao vê-la se aproximando, Mei ameaça soltar seu lobo de estimação para morder o pescoço de Honoka. Ayaka diz para ele não se preocupar, promete acabar com tudo em segundos e continua andando. Mei faz o lobo morder o pescoço de Honoka, mas Ayaka incendeia e chuta para longe, libertando Honoka. Para surpresa de todos, quem tá ferida é Ayaka com uma mordida no próprio pescoço. Mei foge e leva as outras com ela. Mais tarde, Honoka acorda na sala de Ayaka e percebe que ela tá usando um cachecol no pescoço mesmo sendo verão. Ela se desculpa e diz que queria que ele levasse uma vida tranquila, mas enquanto as bruxas da torre continuarem vindo atrás dele, isso não será possível. Ela afirma que para ele voltar a ter uma vida normal, eles precisam agir e derrotar quem está por trás de tudo, embora ela ainda não saiba quem é. Honoka reflete sobre tudo, se sente culpado por ela ter se ferido por causa dele e pede para que ela o transforme em aprendiz. Ele diz que não quer mais que ela enfrente tudo sozinha. Enquanto isso, em uma cafeteria, a diretora da escola e mãe de Ayaka, Kazanai, encontra sua antiga rival Kronwari após mais de 130 anos. Kronwari comenta que descobriu que as alunas de Medusa entraram em conflito com as dela, e sugere que talvez seja a hora de ela participar também. Quando chega o final de semana, Ayaka liga para Honoka pedindo para encontrá-lo, e o pobrezinho acha que vai ter um encontro com ela, mas na verdade ela quer contar a verdade sobre as bruxas. Eles seguem juntos até a escola, mas antes param em uma lanchonete. Durante o caminho, Ayaka explica que existem dois tipos de bruxas: as bruxas de oficina e as bruxas da torre. As bruxas de oficina são responsáveis por proteger o mundo, criando locais onde as pessoas possam viver e se reunir. Elas garantem que a magia seja usada para o bem e mantêm suas oficinas funcionando em vários setores. Por outro lado, as bruxas da torre ignoram regras e usam a magia de forma egoísta, geralmente prejudicando os outros. Ayaka diz que se alguém cair nas mãos delas, o mundo pode acabar. Depois da explicação, eles entram na lanchonete e fazem uma pausa. Uma garçonete se aproxima e fala com Ayaka com uma voz aguda. Ayaka ouve tudo com atenção, apesar de parecer irritada, e a garota informa que Kroner está na cidade e que mais bruxas da torre estão aparecendo. Honoka percebe que essa garçonete é a vice-presidente do conselho estudantil da escola e também uma bruxa de oficina. Quando terminam a refeição, eles seguem para um shopping e Ayaka compra roupas.
Enquanto espera, Honoka vê uma garota ajudando uma criança perdida e se aproxima. A garota o reconhece pelas anotações que carrega, chuta a criança pra longe e pula sobre Honoka com uma espada, revelando ser uma bruxa da torre. Suas amigas aparecem e atacam Ayaka. Ayaka reage com um feitiço de fogo e protege Honoka. Uma das bruxas inimigas saca uma arma e começa a atirar, mas Ayaka usa uma capa mágica para se proteger e revida com um ataque de fogo ainda mais forte, derrotando todas. Ela pega Honoka nos braços e os dois escapam do local. Depois disso, seguem para a escola. Honoka pede desculpas por tê-la envolvido em tantos problemas e pergunta se não seria melhor selá-lo ou prendê-lo. Ayaka responde que ele não precisa se preocupar e promete protegê-lo para sempre. Em seguida, Ayaka diz para Honoka se esforçar nos treinamentos, pois ser aprendiz dela não será fácil. Ao ouvir isso, Honoka se sente feliz e decide ficar mais forte. Logo, eles chegam à escola, onde Ayaka revela que o colégio é na verdade uma das oficinas. Em seguida, o leva até a sala da diretora e o apresenta a sua mãe, Kazanai. Kazanai repreende Ayaka por ter causado destruição no shopping e questiona como uma bruxa de oficina pode agir de forma tão irresponsável. Depois ela explica que é costume nas oficinas que as bruxas apresentem seus aprendizes ao mestre no primeiro dia, e por isso pediu para Ayaka trazê-lo. No dia seguinte, Ayaka leva Honoka para um treino. Durante o caminho, eles são emboscados por Tampopo e suas companheiras. Kana pergunta se é uma boa ideia atacar Ayaka, já que ela é praticamente invencível, mas Tampopo decide ir com a tática de carga direta, sem pensar duas vezes. Ayaka pede para Honoka observar bem e em seguida joga todas elas pelos ares como se fossem bonecos. Honoka, no entanto, não aprende nada com isso. Depois, ao voltar para a escola, Honoka abre seu armário e é atingido por uma enxurrada de cartas de ódio e ameaça. Entre os itens há até mesmo um boneco de voodoo representando ele. Ayaka comenta que deve ser obra dos admiradores dela, mas garante que eles não o machucarão mais. Mesmo assim, Honoka sente os olhares de desprezo de todos ao seu redor, já que ele se senta ao lado dela, recebe ajuda nos estudos, participa das duplas com ela nas atividades físicas e ainda caminha com ela de ida e volta para a escola. Ao fim das aulas, Honoka se prepara para praticar magia, mas Ayaka o acompanha até o ponto de ônibus e diz que sabe que ele está cansado, então irão descansar naquele dia. Eles entram no ônibus, mas durante o trajeto Ayaka percebe um peixe mágico voando pela janela e vê que o destino do ônibus muda para fim da linha. Ela se levanta e se vira, notando que Cronoer está sentada no fundo. O ônibus está vazio, o motorista desapareceu e o veículo está se movendo com a magia dela. Então Ayaka pede para Honoka não se mexer e começa a enfrentar Cronoer, que se aproxima e se apresenta. Ayaka se prepara para lançar um feitiço de fogo, mas Cronoer impede usando sua magia. Em seguida, ela lança um poderoso feitiço contra Ayaka, mas como esperado, não há nenhum arranhão. Honoka, sem entender o quão poderosa Ayaka é, tenta defendê-la ficando na frente. Cronoer observa a atitude dele e comenta sobre sua tolice, explicando que ninguém conseguirá machucar Ayaka. Logo depois, ela avança e perfura o estômago de Honoka com uma lâmina. Honoka cai de joelhos e começa a chorar, mas Cronoer manda ele parar com a encenação, dizendo que não dói e que ele deve levantar. Honoka se dá conta de que realmente não sente dor e seu corpo está intacto. Então ele vê Ayaka caindo no chão, sangrando no mesmo local onde ele foi atingido. Cronoer explica que existe uma habilidade chamada transferência de dano, onde qualquer ferimento causado nele será transferido para Ayaka, desde que estejam próximos. E ela então continua explicando que isso é possível porque Ayaka firmou um contrato com ele, permitindo usar o poder que existe dentro dele para se tornar uma bruxa invencível em troca da responsabilidade de protegê-lo. Cronoer diz que se ele quiser salvá-la, precisa liberar mais poder entregando a energia que existe dentro dele. Ela se refere a um espírito semelhante ao de uma fera selada, como que existe em certos heróis lendários. Cronoer oferece a ele uma bala mágica e diz que se quiser despertar seu poder verdadeiro, deve engoli-la. Ela tenta forçar a bala mágica nele, mas Ayaka reage, liberando chamas verdes e a afasta. Ayaka explica que por um tempo vai precisar se transformar em algo diferente. Ela canaliza a energia mágica de Honoka e assume uma forma ainda mais poderosa, com aparência imponente e poderes flamejantes semelhantes aos de um dragão. Com esse poder, ela derrota Cronoer com facilidade, rompendo as barreiras e atingindo seu pescoço. Mesmo assim, Cronoer recua e foge, deixando os dois na parada de ônibus, e logo em seguida Honoka acorda primeiro e percebe que o ferimento de Ayaka sumiu, mas ela ainda não acordou. Ele a leva ao hospital, onde a enfermeira diz que ela tá apenas exausta e acordará logo. Depois disso, Honoka volta para casa e encontra a bala mágica guardada no bolso. Ele decide escondê-la na gaveta, guardando-a para uma emergência. Ele também pensa sobre o contrato entre Ayaka e ele e se de alguma forma eles já se conheciam antes de se encontrarem na escola. No dia seguinte, Ayaka reserva o ginásio inteiro para treiná-lo. Ela entrega a ele um uniforme de bruxo e começa a explicar suas funções. Ayaka pede para ele tentar pular alto.
Honoka obedece e se surpreende ao sentir o corpo mais leve, conseguindo saltar quase até o teto do ginásio. Ayaka o pega nos braços ao cair e o desafia a fazer o mesmo. Honoka consegue levantá-la nos braços e percebe que ela também está muito leve. Ayaka explica que isso é efeito do manto mágico. Logo depois ela estende a mão e faz um gesto com o pulso, fazendo surgir uma vassoura mágica. Ela explica que essas vassouras ficam armazenadas nos mantos e podem ser convocadas com aquele gesto. Honoka tenta repetir, mas não consegue, ficando frustrado. Nesse momento o alarme de Ayaka toca e ela avisa que o tempo deles acabou. Muitos estudantes entram no ginásio para o treino da escola. Honoka entra em pânico, com medo de ser visto usando aquela roupa estranha, mas ninguém parece notar sua presença. Ele se pergunta se ficou invisível, mas Ayaka explica que os mantos possuem um encantamento que impede as pessoas comuns de vê-los, e as faz evitá-los instintivamente. Depois disso eles saem e Ayaka pergunta se Honoka tem medo de altura. Sem esperar resposta, ela o segura e sobe voando com a vassoura até o céu. Ela diz que vão treinar voo até ele conseguir invocar sua própria vassoura e explica que bruxas de oficina patrulham as áreas assim, para garantir a segurança do setor. Ela também comenta que existem 5 bruxas poderosas na escola que fazem essa patrulha regularmente. Após um longo voo no qual Honoka até cochila, eles voltam para a escola. Durante o caminho, Honoka vê uma criança sendo assaltada por outros estudantes e pede para Ayaka parar. Ayaka responde que esse tipo de situação deve ser resolvida pela polícia e que bruxas não devem interferir em assuntos dos humanos comuns, já que precisam manter sua existência em segredo. Honoka não aceita essa justificativa. Ele convoca sua vassoura e salta do céu, quase se matando ao descer, mas consegue acertar os agressores, que caem no chão. Os valentões se juntam e começam a espancá-lo, mas Ayaka chega a tempo e os incinera com sua magia. Honoka lembra da regra de não atacar civis, mas Ayaka revela que eles eram bruxas, por isso conseguiram vê-lo mesmo usando o manto. E logo é revelado que a menina que estava sendo assaltada era uma colega de Kasui, que é a irmã mais nova de Honoka. E como ela não era uma bruxa, ela não viu nada do que aconteceu. Enquanto isso, na cidade de Rotenburg, Medusa está aprisionada sob a mais rigorosa segurança possível. De alguma forma, Medusa consegue quebrar o selo e escapar da prisão. As primeiras pessoas que ela decide visitar são suas alunas mais leais, o grupo de Tampopo. Antes que esse encontro aconteça, Tampopo e suas companheiras estão sentadas em um restaurante, tentando bolar um plano para capturar Honoka e derrotar Ayaka. A tarefa parece difícil, já que uma delas é praticamente invencível e a outra emite algum tipo de energia que mantém Ayaka sempre ao lado dele como se fosse uma guardiã instintiva. Durante a conversa, Rin sugere que elas parem de atacar Ayaka diretamente e, em vez disso, esperem o momento certo para capturar Honoka sozinho. Elas concordam com essa estratégia, mas antes de saírem do restaurante, Cremora se aproxima e diz que gostaria de participar do plano. Na manhã seguinte, Honoka acorda e desce para se arrumar e se preparar para a escola, e logo sua irmã Kazumi o cumprimenta e ajuda ele a arrumar seu cabelo com um pente e um secador. E enquanto faz isso, ela pergunta sobre a ligação que ele recebeu de uma garota no fim de semana anterior. Porém, Honoka não quer admitir que a garota mais bonita da escola o chama de mestre, e ele então inventa uma desculpa dizendo que foi só uma ligação de aviso da turma, porque o número dela vinha antes do dele. Kazumi desconfia e pergunta por que ele saiu correndo logo depois da ligação, assim ele tenta inventar outra desculpa, mas logo começa a suar. E ela ameaça usar o secador na potência máxima para queimar o cabelo dele se ele não contar a verdade para ela. Em seguida, ela diz que sabe que ele saiu com Ayaka e que houve boatos, já que eles frequentam a mesma escola. Kazumi comenta que é constantemente provocada porque seu irmão monopoliza a princesa da escola, e então ela pergunta qual é exatamente a relação entre eles. Honoka fica sem saber o que responder, mas nesse momento a mãe deles, chamada Komachi, chama para o café da manhã e Kazumi o poupa, dizendo que à noite irá conversar com ele no quarto. Enquanto isso, Ayaka tá esperando Honoka no ponto de ônibus e é emboscada por 3 bruxas do grupo de Tampopo. Honoka, após terminar o café, lembra que tinha marcado de se encontrar cedo com Ayaka e sai correndo em direção ao ponto. No caminho, ele tropeça em uma armadilha preparada por Tampopo e seus soldados de brinquedo. Eles o prendem e o colocam no chão. Tampopo explica que naquele momento suas companheiras estão atacando Ayaka porque descobriram sua fraqueza. Cremora havia revelado que a invencibilidade de Ayaka depende da proximidade com Honoka. Separando os dois, Ayaka se tornaria vulnerável. 2 soldados de brinquedo são arremessados para longe por um golpe de grande força. Tampopo se pergunta o que aconteceu, mas então olha para cima e vê um grande urso de brinquedo segurando seus soldados. O responsável por isso é Kazumi, que também é uma bruxa de oficina. Irritada por ver seu plano sendo arruinado, Tampopo convoca um soldado gigante, e os 2 titãs, o coelho e o urso, começam a lutar. A batalha continua com golpes intensos, até que o coelho ataca os olhos do urso e muda o rumo do combate. Eles trocam ataques como se estivessem em uma luta de luta livre. O urso tenta jogar o coelho no chão, gira e o arremessa como se fosse um ataque especial. O coelho rebate com luvas com espinhos e gás venenoso. No fim, os 2 se atacam ao mesmo tempo, mas o urso consegue acertar primeiro e derruba o coelho no chão.
Logo em seguida, um esqueleto de tiranossauro aparece e dá uma investida, então Kazumi se vira pra ver o que é aquilo e percebe que se trata de Rin com seu animal de estimação bizarro. Tampopo e Rin cercam Kazumi, iniciando uma luta de 2 contra 1. Kazumi então ativa sua técnica secreta e transforma o urso em um titã colossal. Ela esmaga os inimigos debaixo dos pés e causa uma destruição maior do que muitas guerras. Após o combate, ela desce do urso e se aproxima de Honoka, que assistiu tudo sentado, desejando ter pipoca nas mãos. Honoka pergunta o que foi tudo aquilo e Kazumi responde perguntando quem ele acha que o protegeu todos esses anos quando Ayaka não estava por perto. Ao ouvir o nome de Ayaka, Honoka pega na mão de Kazumi e diz que eles precisam salvá-la. Kazumi aponta para Ayaka, que está sentada sobre a pata do urso lendo um livro, e diz que ela não precisa ser salva, apenas admirada. Honoka corre até Ayaka e agradece por estar bem e por ter lutado por ele. Vendo isso, Kazumi fica com raiva e pergunta por que ele não está agradecendo a ela. Em seguida, Kazumi discute com Ayaka, lembrando que elas tinham combinado que Kazumi protegeria Honoka nos fins de semana e feriados, enquanto Ayaka cuidaria dele na escola e no caminho. Mas Ayaka o levou para sair no fim de semana anterior, quebrando o acordo. E enquanto as duas discutem pela guarda de Honoka, ele percebe que Kazumi mentiu naquela manhã quando disse que não sabia de nada e estava sendo provocada. Kazumi admite que estava apenas provocando como qualquer irmã mais nova faria. Em seguida, ela conta que a diretora informou que há mais de 30 bruxas da torre na cidade, o que indica que algo muito grande está para acontecer. Em outro lugar, Kazani liga a TV e vê metade da cidade destruída pelo confronto entre Kazumi e Tampopo, e se pergunta o quanto ainda vai ter que gastar para reparar os danos. De volta à cidade, Ayaka comenta que talvez queira proteger Honoka o tempo todo e sugere que morem juntos. Ao mesmo tempo, Cronor prepara um plano e ordena que seu subordinado capture todas as bruxas da torre da cidade e as leve para sua base. No mesmo instante, Kazani recebe uma ligação de Rotenburg informando que Medusa escapou. No dia seguinte, Ayaka visita a mãe de Honoka e Kazumi para pedir permissão para morar com Honoka em tempo integral. Para a surpresa de todos, Komachi aceita imediatamente e começa a contar uma história da juventude. Ela diz que quando estava no ensino médio se tornou amiga de uma garota forte conhecida como Dente de Dragão. Essa garota era Kazani, a mãe de Ayaka. As duas se tornaram tão próximas que prometeram se casar, mas como não era possível na época, decidiram casar com homens e fazer com que seus filhos se casassem no futuro. Isso significa que Ayaka e Honoka estavam prometidos antes mesmo de nascerem. Ao ouvir isso, Kazumi se recusa a aceitar e diz que não deixará seu irmão partir. Komachi a repreende, dizendo que ela precisa crescer, já que vive pedindo ajuda ao irmão para tudo. Kazumi insiste que isso é um direito de irmã mais nova. Quando os argumentos não funcionam, Komachi a segura no chão e manda Honoka fazer as malas e sair. Depois disso, Ayaka e Honoka saem juntos e ela pergunta se ele está bem em morar com ela. Honoka responde que não existe homem no mundo que não aceitaria isso. Ele comenta que tudo aquilo lhe parece familiar, como se eles já tivessem vivido algo assim. Ayaka completa o pensamento dizendo que parece que eles se conheceram há muito tempo, mas não conseguem se lembrar de quando foi. Ela diz que suas memórias também estão confusas, mas a diferença é que ela ainda se lembra da missão de protegê-lo com a própria vida. Ela acredita que alguém com poderes parecidos tenha feito isso com eles de propósito. Logo o carro chega, o motorista abre a porta e Honoka percebe que ser filha da diretora também significa que a Ayaka é extremamente rica. Eles chegam à casa dela, que mais se parece com um verdadeiro império. Quando eles entram, logo eles são recebidos por dezenas de empregadas. Ayaka diz que o quarto dela fica em um dos andares superiores, então irão de elevador. Durante a subida, Honoka se pergunta quem vive em uma casa com mais de 40 andares. Ao chegarem, abrem a porta e encontram 3 empregadas transformadas em pedra, com Medusa esperando atrás delas. Ayaka empurra Honoka para o elevador e diz que ele deve ficar no 12º andar. Em seguida, fecha a porta. Ayaka se transforma em sua forma de combate e começa a lutar contra Medusa com toda a sua força. Do lado de fora, Honoka se pergunta por que Ayaka disse para ele ir embora, já que ela sempre insiste para que ele fique por perto. Ele conclui que o inimigo deve ser muito forte e que se ele se afastar, Ayaka perderá sua invulnerabilidade. Então, em vez de obedecer mais uma vez, ele faz o oposto do que foi pedido. Nesse momento, a porta do elevador derrete e Ayaka cai no chão. Ela pede que Honoka fuja usando a vassoura, já que em batalhas ele só serve de alvo. Mas Medusa não pretende deixá-los ir e usa sua maldição para transformar Ayaka em pedra. Honoka implora para que ela a liberte, dizendo que obedecerá, mas Medusa recusa, afirmando que não é idiota como ele. Honoka lembra que ainda tem a bala mágica no bolso, que trouxe quando decidiu morar com Ayaka. Ele a retira, desfaz o selo e libera o poder que existe dentro de si. De repente, uma figura aparece no quarto, uma mulher de cabelos brancos com aparência vampírica. Ela se apresenta como a princesa branca
Honoka é Vermilion. Medusa avança diretamente contra a Vermilion, mas é atingida por um ataque que a arremessa para fora do prédio junto com toda a estrutura, revelando apenas uma fração da força daquela entidade. Ao mesmo tempo, Kazanai observa pela janela, tentando relaxar após um dia difícil de trabalho, e presencia sua mansão milionária sendo destruída completamente. Ela conclui que aquilo só pode ser obra de Medusa e imediatamente ordena que sua assistente reúna todas as bruxas da cidade para caçarem a responsável. Enquanto isso, Vermilion explica a Honoka que a Ayaka foi transformada em pedra porque ele não acreditou de verdade na força dela. Para quebrar essa maldição, ele precisa reacender a confiança e os sentimentos que tem por ela. Em outras palavras, precisa beijá-la como em uma história clássica de conto de fadas. Depois de dizer isso, Vermilion desaparece, pedindo apenas que ele evite chamá-la novamente com frequência. Logo após, Medusa retorna ao combate e traz consigo suas alunas do grupo de Tampopo. Honoka beija Ayaka e desfaz o feitiço de petrificação. A partir daí, ele não se afasta mais dela durante a batalha. Ayaka derrota o grupo de Tampopo com um único ataque e então confronta a Medusa em combate direto. As duas lutam de igual para igual e quando Medusa tenta transformá-la em pedra novamente, Ayaka quebra o feitiço com sua magia de fogo e força de vontade. Durante a luta, Honoka começa a se sentir muito cansado e adormece enquanto ainda está abraçado a Ayaka no meio do céu. Mais tarde, ele acorda na enfermaria da escola e vê a Ayaka sentada ao seu lado. Ele pergunta se tudo aquilo foi um pesadelo, mas ela confirma que foi real. Ela então afasta a cortina e revela que Medusa e suas alunas estão descansando nas camas ao lado. Honoka entra em pânico, mas Ayaka diz que agora elas não vão mais atacá-los. Depois disso, ela fecha a cortina e beija Honoka como forma de retribuição. Com a casa de Ayaka destruída, eles decidem voltar para a casa de Honoka. Kazumi sai naquela noite para atender a um chamado de Kazanai, enquanto Ayaka e Honoka se encontram com Komachi e a mãe dele. Na manhã seguinte, Kazumi retorna depois de passar a noite tentando encontrar Medusa, mas sem sucesso. Ela resolve visitar Honoka em seu quarto e o flagra com Ayaka sentada sobre ele examinando seu selo. Kazumi fica furiosa ao descobrir que sua mãe permitiu que Ayaka ficasse hospedada na casa dele. Na mesa do café da manhã, Kazumi trata Ayaka com grosseria. E Komachi se sente abatida com a situação. Então Honoka repreende Kazumi por ser uma filha ingrata e exige que ela peça desculpas. Mas Komachi já está abalada demais. Ela se recolhe à cama e para de falar com todos. Honoka avisa o trabalho dela, diz que tá doente e sai pra escola antes dos outros. Na escola, o conselho estudantil e o clube de admiradores de Ayaka se reúnem. A presidente tá furiosa com o fato de que já se passaram 2 semanas desde que Honoka se aproximou demais da princesa e ninguém tomou nenhuma atitude. Ela pressiona a vice-presidente, mas esta se recusa a agir, lembrando que Ayaka proibiu qualquer um de machucar Honoka. Irritada, a presidente se volta para o professor conselheiro Kyochiro, dizendo que ele só ocupa o cargo porque não teve coragem de recusar e ameaça tirá-lo dali se não fizer algo a respeito. Mais tarde, Kyochiro chama Ayaka e Honoka para a sala de ciências, onde ele revela que é o conselheiro do conselho estudantil e está sendo pressionado porque Honoka está causando problemas. Ele explica que desde o primeiro ano Ayaka era uma figura pública na escola, eleita todos os anos como a aluna modelo no festival cultural. A escola escolhe um aluno de destaque baseado em aparência, desempenho acadêmico, esportes, carisma e outros critérios. Esse aluno é chamado de príncipe ou princesa da escola. Kyochiro afirma que o problema surge quando surgem rumores envolvendo essa figura, especialmente se um garoto está envolvido. Honoka tenta explicar que os boatos não refletem a verdade, mas Kyochiro diz que isso não importa, porque Ayaka não pertence a ele, ela pertence à escola. Ele então pede que Honoka se afaste. Honoka se entristece, mas Ayaka pede que ele pare com aquele olhar. Ela explica que a tradição da escola surgiu de uma lenda antiga sobre um anjo que desceu do céu e frequentou aulas entre os humanos. Por isso, o título de princesa carrega grande prestígio. Kyochiro confirma e explica a hierarquia da escola, a diretora está no topo, seguida pela princesa, depois o conselho estudantil, os professores e os alunos comuns. Como filha da diretora, Ayaka já ocupa as 2 primeiras posições, e ninguém pode dizer o que ela deve ou não fazer. No entanto, ele acrescenta que isso pode levar à sua expulsão. Então Ayaka diz que tem um plano e que precisa apenas acelerá-lo. Kyochiro se sente aliviado por saber disso e diz que agora irão ao verdadeiro motivo pelo qual ele chamou eles para conversar. E ele então usa uma ferramenta mágica e teletransporta Honoka com ele para outra dimensão. E lá ele tira uma esfera parecida com a bala mágica que Kronori havia dado anteriormente. Ele diz que essa é uma cópia inferior e que a original deve ter causado desconforto quando Honoka ingeriu. Honoka fica surpreso por ele saber da existência da bala, já que apenas Ayaka sabia disso. Kyochiro explica que eles estão ali porque Honoka usou uma dessas balas para invocar a princesa branca que vive dentro dele. Ele revela que existem 5 selos no total, e um deles já foi quebrado por causa
disso. Ele teme que a diretora se torne inimiga de Honoka em breve. O Conselho das Bruxas confiou a guarda dele a Kazanai justamente por sua força excepcional, mas isso dependia da manutenção dos selos intactos. Agora que um deles foi rompido, os outros inevitavelmente também cairão, e nada pode impedir isso. A única solução seria selar Honoka com a magia da diretora, mas por sorte ela ainda está ocupada lidando com Medusa e não sabe da situação. No entanto, logo descobrirá tanto os selos quanto o fato de que Medusa está escondida. Kyuichiro afirma que só quer ajudá-lo e diz que se não fosse por Ayaka ele seria o guardião de Honoka. Ele propõe que Honoka o acompanhe e abandone Ayaka. Antes que Honoka possa responder, Ayaka rompe a barreira dimensional, ataca Kyuichiro e o prende no chão. Ela resgata Honoka e o leva embora. Kyuichiro, no entanto, sobrevive ao usar um feitiço de substituição e escapa. Depois disso, Ayaka leva Honoka à sala de som da escola e faz com que ele anuncie uma convocação para todos os alunos se reunirem no ginásio. Lá ela sobe ao palco e pela primeira vez mostra interesse nos assuntos políticos da escola. Ela faz um discurso vibrante sobre o futuro da instituição e declara que está destituindo o atual presidente do conselho estudantil, nomeando Honoka como novo presidente. Ela mesma assume o cargo de vice-presidente e promove a antiga vice-presidente à segunda vice-presidente. Mais tarde, Honoka faz seu discurso de apresentação e admite que muitos não gostam dele, mas promete conquistar o respeito de todos com o tempo. Enquanto isso, Kazumi não aceita que Ayaka domine seu irmão e decide agir. Ela arma uma armadilha, segue os dois depois da escola e os surpreende quando entram em uma loja de brinquedos. Honoka sai sozinho para tomar ar e ela o sequestra usando seu urso. Ela joga um carro em Ayaka, desacorda com injeções e equipa o urso com um módulo de avião feito desmontando metade da casa. Ela declara que irá fugir com Honoka para viverem juntos na floresta. Kazumi diz que ouviu tudo que o professor disse e que logo a diretora e a filha dela serão inimigas dele. Nesse momento, uma enorme sombra surge acima deles. Ao olhar para o céu, ambos veem um dragão voando sobre eles, montado por ninguém menos que a Princesa das Chamas. Ayaka decide mostrar quem é a verdadeira protagonista da história e começa a lançar feitiços de fogo do alto. Kazumi tenta desviar dos ataques, o que resulta na destruição de metade da cidade. No fim, o urso colide com um prédio e todos caem. Ayaka salta e salva todos ao amortecer a queda. Depois disso, ela os leva de volta para casa e os coloca para descansar. Mais tarde naquela noite, Honoka acorda e pede desculpas a Ayaka pelas atitudes da irmã dele. Ayaka responde que não se importa, já que tudo o que Kazumi fez foi jogar um carro nela e aplicar algumas injeções para fazê-la dormir. Na verdade, Ayaka diz que admira Kazumi por ser uma irmã tão protetora e pergunta se deveria tentar agir como uma irmã mais nova também. Honoka responde que se fosse o caso, ela seria a irmã mais velha. Os dois brincam com essa ideia pela noite inteira até que Ayaka se cansa e adormece. Honoka deixa descansar em sua cama e enquanto arruma as coisas, percebe que os brinquedos que comprou para ela e para Kazumi foram destruídos durante a briga do dia anterior, o que o deixa triste. Enquanto isso, Komachi atende uma ligação de Kazumi que diz que vai visitá-los para conversar com Ayaka e com seu filho. Na manhã seguinte, Kazumi chega e sai com Komachi e Kazumi para fazer compras. Ayaka acorda cedo e prepara o café da manhã para ela e Honoka. Quando Honoka acorda e vê Ayaka na cozinha, ele pensa em como ela é bonita e se senta com ela para comer. No fundo, Tampopo e seu grupo, que agora estão hospedados na casa de Honoka junto com Medusa, observam a situação. As garotas questionam Medusa sobre por que estão obedecendo tão passivamente a Ayaka. Medusa responde que perderam a batalha de forma justa e pelas regras devem seguir as ordens da vencedora. Além disso, enquanto os objetivos forem os mesmos, ela não vê necessidade de agir antes da hora certa. Ainda assim, ela permite que tentem capturar Honoka quando Ayaka não estiver por perto. Diante disso, o grupo sobe e espera do lado de fora do quarto, esperando Ayaka se afastar. Mas para surpresa delas, a princesa não dorme nem por um segundo e permanece ao lado de Honoka a noite inteira. Em seguida, ela se levanta e vai preparar o café da manhã. Ao que parece, ela não precisa dormir tanto quanto um ser humano comum, o que revela mais uma peculiaridade sobre sua natureza. Na sala de estar, Ayaka e Honoka conversam sobre Kazumi e Komachi e logo depois saem juntos para recolher roupas do varal, pois começa a chover. Nesse momento, Kazumi e as outras voltam para casa e Ayaka vai recebê-las. Honoka entra no banheiro para se secar e acaba se deparando com Mei e as outras garotas que saem do chuveiro e o acusam de bancar o espertinho. Elas o capturam e o levam até o salão principal onde todos estão reunidos. Kazumi coloca Komachi e Kazumi para dormir com um feitiço e diz a Ayaka que vai capturá-los para descobrir onde está Medusa. As duas convocam suas vassouras, mas em vez de fugir, Ayaka se vira e confronta a mãe. Kazumi diz a Honoka que ele precisa convencê-la a parar com esse comportamento egoísta. Honoka lembra das palavras de Kiyoshiro e
entende que Ayaka realmente estava escondendo Medusa. Ele decide confiar nela e diz que não podem se deixar capturar. Ayaka concorda, chama Medusa e diz que é hora de cumprir o acordo. Medusa aparece e a morde, o que faz com que ambas se fundam. Honoka perde a consciência e tem uma visão do momento em que as duas fizeram um contrato durante o ataque à casa de Ayaka. No acordo, Ayaka receberia poder para lutar contra sua mãe e Medusa teria um sucessor para transferir sua força, na forma da princesa. Ayaka prometeu proteger Medusa e suas alunas até o momento certo. Kazumi ainda não entende o motivo da fusão e fala sem pensar. Medusa zomba dela e as duas iniciam uma batalha. Kazumi ataca com sua vassoura, Ayaka impede o ataque e tenta transformá-la em pedra com o olhar. Kazumi agarra a filha pela gola e a empurra no chão. Apesar disso, Ayaka consegue transformá-la em uma estátua de pedra, se levanta e começa a se afastar pedindo desculpas. Kazumi quebra o selo com pura força de vontade, chuta Ayaka e a agarra de novo. Ela diz que basta um golpe para deixá-la ofegante, porque sua invulnerabilidade foi anulada ao se fundir com Medusa, uma entidade considerada impura por Evermillion. Ela diz que vai acabar com Ayaka ali mesmo, mas Honoka usa seu poder para trocar de lugar com ela e recebe o golpe no lugar dela. Algum tempo depois, ele acorda preso em uma cela ao lado de Ayaka. Ela tenta derreter as barras de metal com magia, mas não funciona. Explica que estão em uma das câmaras de punição da mãe dela e que a fusão com Medusa já foi desfeita. Medusa deve estar sendo interrogada neste momento e o segredo dela será revelado. Ela então revela que sua mãe sempre disse que mesmo que isso custasse sua vida, Ayaka jamais deveria permitir que os selos de Honoka fossem quebrados. Enquanto os selos estivessem intactos, ela poderia garantir a proteção dele. Mas agora os selos estão se desfazendo e Honoka passou a ser uma ameaça. A única saída é derrotar Kazune. Ayaka diz que a mãe é justa e se for derrotada irá aceitar o resultado e se juntar a eles. Honoka lembra de como foram facilmente derrotados por ela e se pergunta como poderiam vencê-la, mas Ayaka afirma que existe uma forma e ela envolve o poder de Honoka. Enquanto isso, na escola, Kazune joga shogi com Cronoir e comenta sobre Medusa. Ela diz que estava animada para torturar a serpente, mas bruxas da oficina de Rotenburg chegaram com ordens oficiais para levá-la sob custódia. Ela entrega Medusa contra sua vontade enquanto bebe seu chá, vê o prédio da escola explodir. Ao olhar para baixo, vê Ayaka e Honoka sobre os escombros. Ela voa até eles e pergunta quantas vezes precisa repetir que eles devem parar de destruir prédios. Ayaka responde apontando sua espada e dizendo que vai derrotá-la. Kazune ordena que ela pare com isso, vista seu uniforme e volte para casa. Ela repreende os dois por fugirem da prisão e diz que terão que ajudá-la a limpar a bagunça no dia seguinte. Ayaka e Honoka voltam para casa e percebem que Kazune ainda não descobriu nada sobre os selos. Concluem que por hora tudo terminou bem. Naquela noite eles dormem juntos, mas nada acontece entre eles. Por estarem próximos, Honoka tem um sonho estranho onde vê memórias do passado de Ayaka. Ele vê o momento em que Kazune contratou as filhas de duas bruxas para serem amigas de Ayaka e cuidarem dela. Essas duas estudantes se tornaram os primeiros membros do grupo de admiradoras da princesa, ocupando os cargos de terceira cadeira e vice-presidente do conselho estudantil. Kane e Toko rapidamente se tornaram amigas de Ayaka e perceberam que ela não sabia interagir com as pessoas, mas era excelente em tudo o que fazia, tanto nos estudos quanto nos esportes. Com o tempo, passaram a admirá-la e se apaixonaram por sua personalidade, o que levou à sua nomeação como princesa da escola. Um dia, Ayaka viu Honoka passando com a irmã e sentiu algo diferente. Ela foi até a mãe e disse que havia encontrado a pessoa que estava destinada a proteger. Foi assim que começou sua jornada como guardiã de Honoka. Na manhã seguinte, Kazumi vai até a cozinha tentando entender o que aconteceu no dia anterior. Ao abrir a porta, encontra a mesa do café cercada pelo grupo de Tampopo. Kazumi as deixou ir embora, já que seu único interesse era Medusa. Sem ter onde ficar, elas resolveram permanecer na casa de Honoka, o que incomoda bastante Kazumi. Depois de se arrumar, Kazumi sobe para acordar o irmão e mais uma vez encontra Ayaka sobre ele, agora vestida de enfermeira com a desculpa de verificar os selos. Após tomarem café da manhã, todos vão juntos para a escola. Tudo parece voltar ao normal, com o armário de Honoka novamente lotado de cartas de ódio e pedidos para que ele saia do conselho estudantil. Ele continua sendo um desastre nas aulas, mesmo tentando acertar as respostas. Na hora do almoço, Honoka e Ayaka descem até o refeitório, mas ouvem o barulho de vidro se quebrando. Eles correm para ver o que aconteceu e encontram estudantes destruindo tudo ao redor. E assim a escola rapidamente vira uma zona sem regras, com alunos pilotando motos e vendendo coisas pelos corredores. Honoka pergunta o que está acontecendo e Ayaka diz que parece o início de uma rebelião.
Tampopo intervém e afirma que, como presidente do conselho estudantil, a culpa de tudo que está acontecendo é de Honoka. E nesse momento todos veem Toko ser empurrada ao chão por uma garota chamada Raymond. Ela entrega uma carta para Honoka, convocando-o na condição de presidente do conselho para ir sozinho ao ginásio às 2h30 da tarde. A mensagem claramente não transmite a ideia de que será uma conversa amigável. Toko conta que durante seu turno noturno viu a antiga presidente do conselho estudantil entrar em um bar acompanhada de Reinon. Nessa ocasião ela teria dito que Honoka tomou o cargo dela à força e agora governa a escola como um tirano. Ayaka sinaliza para que Toko a encontre depois das aulas e durante a aula de educação física revela que Reinon é uma das 5 bruxas encarregadas de proteger e patrulhar a escola. Reinon era conhecida como matadora de ursos porque certa vez estrangulou um tigre chamado Lucky Bear que havia escapado do zoológico. Cerca de 2 meses antes ela foi suspensa por causar problemas. Durante o almoço, Honoka comenta que imaginava que a diretora ficaria furiosa com a destruição na escola, mas Tampopo responde que viu Kronoi pelos corredores e parece que a diretora está fora da cidade a negócio, deixando Kronoi no comando por enquanto. Todos sabem que Kronoi não se importa nem um pouco com o que acontece com a escola. Às 14h30, Honoka decide ir até o ginásio sozinho, levando consigo os conselhos de Ayaka sobre como Reinon luta. Ao entrar no prédio, vê que a quadra foi transformada em uma arena cercada por espadas, com uma multidão de estudantes torcendo ao redor. Honoka então tenta resolver a situação com palavras, mas Reinon acusa-o de ter usado sua melhor amiga e tentado destruir sua reputação. Ela então acerta um soco direto no rosto dele, jogando-o ao chão. Honoka se levanta, mas Reinon anuncia que irá puni-lo diante de toda a escola. Em seguida, ela o ataca várias vezes até ele cair novamente. Depois, ela o segura pela gravata e prepara seu golpe final. No entanto, esse era o momento que Honoka esperava, conforme Ayaka havia previsto. Ele ativa seu poder, ganha um aumento de atributos, empurra Reinon e a derruba, ficando por cima dela. Ele considera golpeá-la para acabar com aquilo de vez, mas desiste, acreditando que ainda existe valor na gentileza. Nesse instante, as luzes se apagam e Ayaka aparece, acompanhada de Tampopo e seu grupo. Reinon derrota as 3 com facilidade, mas Ayaka derruba Reinon com um único golpe no rosto. Em seguida, Ayaka faz com que as outras garotas ergam Honoka em uma pose de vitória, usando suas capas de ocultação antes de reacenderem as luzes, fazendo parecer que Honoka derrotou Reinon. Depois disso, é revelado que Ayaka havia planejado tudo uma semana antes com a ex-presidente, prometendo reintegrá-la ao conselho estudantil se ela ajudasse a aumentar a popularidade de Honoka. O plano saiu um pouco do controle quando ela provocou demais a fúria de Reinon, mas no fim os resultados foram excelentes. Honoka agora é considerado o herói que derrotou a matadora de ursos. Seu nome alcança o topo das tendências de busca, e criadores de conteúdo estão reagindo à sua vitória. Ele recebe elogios até de streamers conhecidos, e tudo isso fortalece sua imagem como presidente. Dias depois, Ayaka leva Honoka ao topo de um prédio muito alto e diz que finalmente irá treiná-lo para lutar com magia. Honoka pergunta por que a mudança, já que antes ela se recusava a ensiná-lo por ser perigoso. Ayaka responde que sabe que ele tem treinado em segredo e esconde coisas dela, o que a incomoda. Em seguida, ela invoca um familiar de fogo e diz que ele deve enfrentá-lo com sua própria magia. O familiar cospe fogo e Honoka cai. Ayaka pede que ele invoque seu próprio familiar, mas ele apenas a olha confuso, sem saber o que fazer. O familiar o ataca novamente e ele machuca o cotovelo. Ayaka para o treino e corre para ajudá-lo. Honoka se levanta, empurra Ayaka de leve e pede que ela seja uma professora mais rigorosa. Ayaka o observa por um momento e então o ergue antes de lançá-lo do prédio. Ela diz que ele precisa invocar um familiar voador ou aceitar as consequências. Durante a queda, ele é atacado pelo familiar de fogo enquanto Ayaka o segue em sua vassoura. Honoka tenta se concentrar no que mais importa para ele e momentos antes de se chocar com o solo, lembra do sonho em que Ayaka usava roupas de enfermeira. Ele invoca um avatar gigante de Ayaka com esse uniforme, provando que é capaz de usar magia poderosa. O avatar soca o prédio à frente e revela que o tiro tomando chá com Kronoi. Então Kronoi comenta que esse feitiço só poderia ter sido lançado se Honoka tivesse quebrado o segundo selo. Ela então pergunta onde está Kazune, que saiu e a deixou entediada. Enquanto isso, Honoka adormece de exaustão e Ayaka o leva para casa. Por outro lado, Kazune investiga uma runa explosiva antiga em um túnel subterrâneo e é abordada por Hinan, que diz que soube de sua localização por Toko. Kazune pergunta o que ela está fazendo ali e Hinan explica que uma bruxa autodenominada mensageira da torre apareceu e disse que capturou todos na cidade como reféns. Uma semana depois, Ayaka e Honoka vão à escola para fazer suas provas.
Kazune continua desaparecida e eles encontram a tal mensageira que se apresenta como a bruxa Weekend. Kazune afirma que sabe sobre a bomba e entende que ela está ali para negociar a custódia de Honoka. Weekend confirma que deseja o garoto e seus poderes, mas diz que não veio para negociar. Ela explica que normalmente quando uma bruxa ataca outra o conflito é direto, porém não podem atacar humanos comuns por causa da barreira de proteção em larga escala que Kazune lançou sobre a cidade. Toda vez que alguém é ferido, parte da mana de Kazune é consumida para protegê-lo. Graças à sua enorme reserva de energia e capacidade de recuperação, ela consegue manter essa barreira indefinidamente. Weekend então questiona o que aconteceria se toda a cidade fosse atacada ao mesmo tempo. Ela acredita que a mana de Kazune se esgotaria, permitindo que Honoka fosse capturado facilmente. Com isso, ela ativa várias runas explosivas espalhadas pela cidade. Como previsto, tudo entra em ruínas, mas nenhum civil se machuca. Kazune, porém, fica inconsciente por ter usado toda a sua energia. Weekend revela que manipulou Medusa e Cronoir para afastar Kazune, deixando o caminho livre. Ela ordena que Kazune seja levada e trancada, pois levaria ao menos uma semana para recuperar sua mana, o que seria tempo suficiente para brincar com os estudantes. Na escola, Ayaka percebe as explosões, agarra Honoka e foge para o subterrâneo, onde está localizada a oficina das bruxas. Lá encontram Kazumi, que corre para abraçar o irmão. Eles são recebidos por Toko, Hinan e outras bruxas responsáveis pela proteção da escola, incluindo a líder Natsumi e uma caçadora chamada Etori. Honoka pergunta o que está acontecendo e Natsumi promete explicar. Mas em seguida me saca uma arma com balas soníferas e atinge Honoka, fazendo Ayaka desmaiar também. Kazumi tenta protegê-los, mas Hinan a derrota com um golpe e ela explica a Honoka que eles precisam selá-lo até entenderem o paradeiro de Kazune e os objetivos da inimiga. Ele finalmente aceita ouvir e acompanha o grupo até uma cela subterrânea junto com Ayaka. Dentro da cela, ele percebe que o teto é muito alto, com uma abertura por onde entra ar fresco. Ele tenta voar com a vassoura, mas não consegue usar magia. Ayaka desperta e conclui que sua mãe foi derrotada. Nesse momento, Etori cai do teto e projeta um holograma de Weekend que diz ter finalmente encontrado Honoka e que está indo buscá-lo. Ao ver o rosto dela, Ayaka destrói o brinquedo com um ataque, o que provoca uma explosão que abre um buraco na parede. Ela diz que eles precisam fugir e derrotá-la, mesmo sem magia, já que a cidade está em ruínas. Eles sobem uma escadaria por 2 horas e saem do túnel em uma montanha fora da cidade. Ao emergirem, se deparam com uma paisagem devastadora. A cidade inteira está destruída e em chamas. Honoka entra em pânico e começa a se culpar, acreditando que sua mãe e todos os outros morreram por causa dele. Ayaka permanece firme e diz que ele precisa aceitar a realidade e confiar que ninguém morreu. Ela começa a explicar que quando uma oficina é criada, o líder do grupo firma um contrato com o coração da cidade. Ao formar esse contrato com o coração da cidade, uma barreira poderosa é lançada sobre todos que não são bruxos. Quando situações perigosas ocorrem e pessoas comuns correm risco de se ferir, a cidade consome a magia do contratante para protegê-la. Basicamente, a cidade usa a magia das bruxas da oficina para se reparar de qualquer dano causado por magia. Como a cidade está destruída e o contratante desapareceu, nenhuma bruxa da oficina consegue usar magia até que um novo contrato seja firmado. Por isso, o primeiro objetivo deles será chegar ao centro da cidade e fazer com que Honoka se torne o novo contratante para que as bruxas da oficina possam lutar de volta. Enquanto isso, Natsume e os outros avaliam a situação e reúnem todas as informações disponíveis. Todos os civis foram evacuados e colocados para dormir em segurança. A diretora tá nas mãos do inimigo. Nenhuma bruxa da oficina consegue usar magia porque a cidade tá em ruínas. E levará ao menos mais alguns dias até que qualquer ajuda chegue da sede. Além disso, muitas bruxas da oficina continuam desaparecidas desde as explosões. Nesse momento, uma das bruxas desaparecidas entra correndo e revela estar com explosivos temporizados presos ao corpo. Ela conta que Weekend capturou várias delas e tá usando isso como barganha para forçá-los a entregar Honoka. Eles têm apenas meia hora para cumprir as exigências, ou todas irão explodir. Enquanto isso, Kasumi se alia a Tampopo e seu grupo e passa a vigiar Weekend, que está posicionada no terreno da escola com várias bruxas da oficina ao seu redor, todas também com bombas presas aos corpos. Tampopo pergunta a Kasumi o que devem fazer, e ela diz que no momento elas são as únicas bruxas capazes de usar magia. Ela afirma que vai garantir que elas mereçam o abrigo que receberam em sua casa. Nos túneis que levam ao coração da cidade, Ayaka e Honoka continuam avançando até serem interceptados por Gibraltar, uma das aliadas de Weekend. Gibraltar usa sua magia para formar um golem de pedra e ataca os dois com braços maciços de rocha. Ela agarra Ayaka e se prepara para aplicar o golpe final, mas Ayaka reage com um chute no rosto. Gibraltar acredita que um chute comum não pode atravessar sua armadura de pedra, mas Ayaka foi treinada em artes marciais pela mãe, mesmo sem usar magia. Ela derrota Gibraltar com facilidade e continua avançando com Honoka. Na oficina subterrânea, Natsumi tenta desarmar manualmente as bombas, mas com apenas 18 minutos restantes decidem confrontar Weekend diretamente. Ao mesmo tempo, Cremora acorda em seu quarto e vê a cidade completamente destruída.
Ela pergunta ao seu parceiro o que aconteceu e ele diz que a responsável é a bruxa chamada Weekend, que forneceu a eles informações sobre Honoka. Cremora entende que se Weekend derrotou Kazune, então ela é muito poderosa e não deixará passar a chance de capturar Honoka. Natsume e os outros enfrentam Weekend e exigem que ela se renda, mas ela responde que em menos de 12 minutos todos estarão mortos de qualquer forma. Ela afirma que é fraca, mas mesmo que a derrotem, não conseguirão impedir as explosões. Kasumi suspeita que Weekend seja apenas a negociadora e que outra pessoa seja responsável por controlar as bombas. Com isso em mente, ela corre para dentro do prédio procurando o verdadeiro responsável. Enquanto isso, Honoka chega ao coração da cidade e segue as instruções de Ayaka para formar um novo contrato com ela. Restam poucos minutos antes das explosões e Hina e as outras começam a correr em direção a Weekend com os punhos erguidos. Nesse instante, todos sentem sua magia retornar, pois Honoka finaliza o contrato com sucesso. Eles desarmam as bombas e derrubam Weekend no chão. Eles a capturam e a levam para uma cela de contenção mágica, mas ela usa granadas físicas escondidas sob as roupas, quebra o selo e derruba todos com a explosão. Ela se protege com uma armadura de ferro por baixo da roupa e foge com seu companheiro. Em seguida, ativa os explosivos restantes, ferindo várias bruxas da oficina, e chama por Honoka, provocando-a a tentar salvá-la se conseguir. Graças ao contrato, Honoka consegue ouvir sua voz e vê todos se machucando. Ele decide lutar contra ela usando seus poderes, mas Ayaka o impede com uma cabeçada, dizendo que ela mesma cuidará disso. Enquanto isso, Kazumi e as outras enfrentam o parceiro de Weekend. Chronoir captura Gibraltar e a obriga a revelar os planos de Weekend e sua localização. Após nocautear Honoka, Ayaka o leva para a enfermaria da escola e o coloca em uma cama para descansar. Honoka começa a sonhar com memórias antigas sobre sua mãe e a de Ayaka, mas antes que possa entender algo importante, Koshiro aparece em seu sonho e o leva de volta à dimensão paralela. Ele explica que aquele é um reino especial onde ficam guardadas as memórias de todos da cidade. Como novo contratante, Honoka não tem sonhos comuns, mas acessa esse lugar. Koshiro leva por um elevador e explica que em tempos de crise todos os civis não bruxos da cidade são evacuados para esse local. Eles aparecem como estrelas no céu daquele reino. Quando a cidade for restaurada, eles serão libertos com suas memórias apagadas e editadas para que não se lembrem de nada do que ocorreu. Honoka pergunta sobre essa alteração de memória e Koshiro revela que, como membro da família Mikeshi, essa é sua responsabilidade para manter a existência das bruxas em segredo. Enquanto isso, Kazumi luta contra o parceiro de Weekend, que tem a habilidade de copiar as magias dos oponentes. A batalha se torna um confronto entre titãs, com o urso rosa gigante de Kazumi enfrentando o urso negro do inimigo. A luta é intensa, com os dois monstros se golpeando como feras descontroladas. Mas Kazumi parece levar vantagem. Mesmo assim, ambos continuam lutando e acabam destruindo parte do prédio da escola com Tampop e os outros dentro. Kazumi consegue salvar uma das aliadas com seu urso, mas isso dá ao inimigo a chance de atingi-la e quase vencê-la. Nesse momento, Medusa aparece em sua forma humana e transforma o inimigo em pedra. Em seguida, ela reúne suas alunas e diz que vai puni-las por falharem contra um oponente tão fraco. Depois disso, ela foge enquanto as bruxas de Rothenburg a perseguem. Na enfermaria, a Tori entra e pergunta a Ayaka sobre o estado de Honoka. Ayaka responde que ele está com febre alta porque forçou sua magia ao formar o contrato com a cidade. A Tori diz que cumpriu sua missão e entrega informações sobre Chronoia, que está caçando bruxas da torre na cidade. Ela diz que Ayaka não precisa se preocupar com Honoka. Ayaka então agradece e pede pra Tori ficar ao lado de Honoka enquanto ela vai derrotar o Weekend e encerrar tudo. Ela pega sua espada e voa até a igreja onde o Weekend espera. Ayaka ataca imediatamente, mas é repelida por uma explosão no ar. Weekend explica que, diferente dela e de Kazune, não possui truques absurdos ou habilidades dominantes, por isso passou anos preparando bombas e espalhando-as pela cidade. Agora, pode atacá-las em qualquer lugar a qualquer momento e Ayaka não tem chance contra ela. Elas continuam lutando e o Weekend faz o teto da igreja desabar sobre Ayaka, que se machuca, mas continua de pé com sua magia de fogo ativada. A luta segue com Ayaka conseguindo vencê-la no combate corpo a corpo, mas logo é lançada contra a porta por uma explosão. Weekend então revela várias bonecas de mana gigantes e as usa para atacar Ayaka. Na escola, Honoka e Kyushiro são atacados por outro aliado de Weekend e Kyushiro usa magia para mandar Honoka de volta ao mundo real. Honoka acorda e conversa com a Tori sobre Ayaka, mas ela o coloca de volta na cama por causa da febre. Nesse momento, a Tori recebe uma ligação de Kyushiro que informa que Weekend plantou uma bomba temporal gigantesca dentro do Reino das Memórias e que eles precisam derrotá-la para desarmar tudo. Caso contrário, todos que foram evacuados para aquele lugar morrerão. A Tori decide ajudar Honoka e o leva até onde Ayaka está.
Eles chegam a tempo de vê-la caída no chão derrotada e então Honoka segura ela nos braços e diz que existe uma bomba que vai matar todos e que eles precisam derrotar o Weekend, pedindo que ela use os poderes dele. Ayaka faz exatamente isso e derrota o Weekend completamente sem deixar margem para reação. Ayaka exige que ela entregue o interruptor da bomba, mas Weekend responde que já é tarde demais e ativa o explosivo. Com todos morrendo diante de seus olhos, Honoka se levanta e tenta usar os poderes de Evermillion mais uma vez. Ayaka tenta impedi-lo, mas ele começa a sentir tontura e desmaia. No sonho ele encontra Evermillion, que o repreende por ter voltado mesmo depois de ela ter dito que ele não deveria recorrer a seus poderes com tanta frequência. Ela diz que sabe o motivo de ele estar ali e que ele quer restaurar todas as vidas e os prédios perdidos. Ela afirma que isso é possível, mas exige uma compensação equivalente. Ele pergunta o que poderia oferecer em troca e ela responde que seria a vida dele, mas lembra que se ela tomar sua vida por contrato, Ayaka morrerá também. Então Honoka reflete por um momento, mas logo ele afirma que não tem outra escolha. E assim ele forma um contrato com Evermillion e oferece sua vida em troca da restauração de tudo e libera seu poder por completo. Assim a cidade é restaurada completamente, como se as explosões nunca tivessem acontecido, e todos voltam ao normal. Ayaka o abraça e ele pede desculpas por ter dado a própria vida e por contrato a dela também. Ayaka responde que não vai deixá-lo morrer tão facilmente. Ela se levanta, chama por Evermillion e diz que oferecerá sua própria vida no lugar. Imediatamente sua forma mágica desaparece e ela cai inconsciente no chão, enquanto Honoka permanece vivo. Antes mesmo que ele consiga se entristecer, Honoka é golpeado pelas costas por Weekend, que também foi restaurada devido ao desejo dele. Ela diz que ele arruinou o plano dela e que agora ela só tinha aquela lâmina. Ela diz que ele não precisa chorar por Ayaka, pois poderá vê-la no além naquele mesmo instante. Honoka reúne forças e empurra a faca para fora do próprio corpo. Em seguida ele derruba Weekend com um soco e crava a faca no chão ao lado da cabeça dela. Ele diz que está cansado de ver vidas sendo desvalorizadas e que não importa quantas vezes ela tente arruinar sua vida, ele sempre vai derrotá-la e impedir seus planos. Depois do discurso ele desmaia sobre ela por causa do ferimento. Weekend decide deixá-lo viver e ordena que seu aliado o trate. Ela afirma que ainda restam alguns dias antes do fim da semana e do retorno de Kazune. Enquanto saem rumo ao esconderijo, são interceptados por Chronoir e seu parceiro, que levam Weekend embora para dar um passeio. Enquanto todos comemoram a volta à normalidade, Honoka chora sobre o corpo de Ayaka. A Tori entra na sala e recebe uma ligação de Kyoichiro que diz que tudo deu certo e a missão foi cumprida. Mas Honoka está arrasado e conta tudo o que aconteceu. Kyoichiro, após ouvir a história, diz que algo não faz sentido. Normalmente apenas o contratante pode cumprir as condições do contrato. Isso significa que Ayaka não poderia ter oferecido sua vida em troca da dele dessa forma. Honoka então percebe que há algo estranho com o corpo dela. Apesar de não respirar, ela ainda está quente. Ele diz que gostaria de tentar algo e talvez possam trazê-la de volta. Ele pede que a Tori crie um círculo mágico especial e coloque Ayaka dentro dele. Ele explica que talvez ela esteja assim porque encerrou o contrato entre eles à força, e que para trazê-la de volta será necessário formar um novo contrato. Honoka corta a própria mão, derrama um pouco de sangue sobre o peito de Ayaka e, mesmo hesitante, a beija na testa. Após algum tempo, Ayaka volta a respirar. Honoka então retorna ao mundo dos sonhos e conversa com Evermillion e Kyoichiro. Ele pergunta o que aconteceu. Evermillion conta que havia feito um contrato com Ayaka quando eram crianças, e que se Honoka morresse ou pedisse ajuda, ela encerraria o contrato entre os dois e deixaria que ele usasse o próprio poder que era usado para mantê-la viva. Honoka restaurou tudo por conta própria. Como Ayaka rompeu o contrato, ela não precisou ceder seus poderes e o acordo foi cancelado. Enquanto isso, Chronoir desafia Weekend para um duelo e a derrota com facilidade. Ela expressa decepção, pois esperava mais de alguém que causou tantos problemas. Ela considera puni-la, mas Kazunai chega e diz que por se tratar de um caso grave, ela exigirá a custódia da vilã. Weekend pergunta como ela já está ali, pois deveria levar pelo menos mais 5 dias para recuperar sua mana. Chronoir explica que os cálculos estavam errados e que Kazunai recuperou tudo em apenas 20 horas. Weekend pergunta por que ela não apareceu antes e Kazunai responde que queria deixar os jovens se divertirem antes de vir resolver a bagunça. As duas então discutem quem terá o direito de punir o Weekend. Elas trocam golpes poderosos e mostram ser as duas bruxas mais fortes da série. A luta dura apenas alguns minutos, mas Kazunai vence no final. Na manhã seguinte, Honoka acorda em sua cama. Ayaka o cumprimenta e diz para ele se preparar para ir à escola. No caminho, Honoka pergunta se ela tá bem.
Ayaka responde que levará um tempo até recuperar seus poderes mágicos, mas que ficará bem mesmo sem eles. Logo depois, o grupo de Tampopo aparece e tenta mais uma vez capturá-lo. Ayaka mostra que continua sendo a protagonista mesmo sem magia ao agarrar Tampopo e Mei pelas cabeças e quase esmagá-las com as mãos. Elas pedem desculpas pelo comportamento grosseiro e tudo volta ao normal. E assim chega ao fim a primeira temporada de Witchcraft Works. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva para mais vídeos e até mais.